Está entrando no ar a live nos bastidores da política. A apresentação: Edmar Pitachi convidados. Tudo sobre os bastidores da política em nossa cidade. Com informação, credibilidade, prestação de serviço. Tudo isso você encontra aqui. Começa agora a live nos bastidores da política. Boa noite, amigos. Mais uma terça-feira e mais uma live nos bastidores da política. Hoje, dia 20 de maio de 2025. Muito assunto pra gente tratar aí. Infelizmente, estão antecipando as eleições de 2026. Tantas coisas para serem executadas. O cara é eleito governador, o cara é eleito prefeito para trabalhar 4 anos. Falando do prefeito de Campos, falando do governador Cláudio Castro. Eu não votei em Cláudio Castro, jamais votaria em Cláudio Castro, mas ele foi eleito, ele é o governador. Até que seja julgada a ação no TSE, pelos desmandos lá da eleição dele, os fantasmas da CEPERJ, as irregularidades que são flagrantes. Até que o judiciário não condene, ele é o governador. Rodrigo Bacelar também, que está no mesmo processo, que está junto e misturado na CEPERJ, também é o presidente da LERJ. Vladimir Garotinho, eleito, reeleito governador. Vladimir pegou um avião em céu de brigadeiro. Pegou um avião no chão sem gasolina. Mas deu sorte que conseguiu o apoio do governo do estado, conseguiu pagar a folha que não tinha dinheiro em caixa para pagar a folha de dezembro, parte do 13º, e ele conseguiu honrar. E desde que ele assumiu a prefeitura, não se atrasou um pagamento, mas isso é pouco. Não atrasar pagamento é muito pouco. E agora, tanto o prefeito, senhor Vladimir Garotinho, como a sua excelência, Rodrigo Bacelar, como a sua excelência, Cláudio Castro, esqueceram que eles foram eleitos para resolver os problemas da cidade, do estado. Eles agora estão 100% focados em política. Vamos falar isso daqui a pouquinho para vocês. E até isso tá sendo assunto agora lá na Câmara. Eu tava assistindo aqui antes de entrar. A sessão da Câmara ainda está acontecendo. E os vereadores estão lá dizendo, porque parece que Marquinhos, um abraço aí pro meu amigo Marquinhos Bacelar, parece que Marquinhos subiu na tribuna e disse que Rodrigo não disse que é candidato. Marquinhos, pelo amor de Deus, Marquinhos, você quer que o homem faz mais o quê, Marquinhos? Você quer que qual o sinal que o Rodrigo dê? O encontro que teve lá na mansão lá em Teresópolis, é o que se tratou lá esse final de semana? Não foi o acerto para Pampolha aceitar ir pro Tribunal de Contas para que o Rodrigo sente na cadeira de governador? Eu digo que o Rodrigo não vai ser candidato, que ele não vai querer passar essa vergonha. Primeiro, ele não vai ter legenda, porque a direita não vai colocar Bolsonaro. Não vai colocar uma pessoa como Rodrigo para representar a direita. Se colocar, não vai ter voto de direita e não vai ter voto de esquerda. Vai ser muito pouco votado. Vai passar uma vergonha. Vai perder faz parte do jogo. Agora, o cara perder vergonhosamente é o que aconteceria com o Rodrigo. Era bem provável. Eu também não tenho nenhuma simpatia por Eduardo Paes. Espero que apareça aí um nome, porque eu não quero votar em Eduardo Paes. Eu não gosto de Eduardo Paes. Não tenho nenhuma simpatia com Eduardo Paes, mas jamais votaria em Rodrigo Bacelar. Jamais votaria em alguém junto com Cláudio Castro. Cláudio Castro, para se eleger senador, muito difícil.
muito difícil, um governador muito mal avaliado. E agora ele quer renunciar, ainda esse ano. Renunciar, o que quer dizer isso? Dizer, eu não sei governar. Eu não tenho competência para governar. Eu fiquei esse tempo todo aqui, sentado nessa cadeira, mas quem realmente governava é quem vai sentar aqui agora. Eu quero ser senador. Cláudio Castro, ninguém esquece aquela cena, você no shopping da Utal, saindo com aquela mochila. O que tem dentro daquela mochila a gente não pode afirmar. Pode afirmar que você estava com escolta do governo do estado. Ali você era vice-governador. A gente vai explicar direitinho toda essa trama até chegar aonde estamos. Só que Campos está abandonado. Hospitais, UBS, tudo abandonado. Governo do estado entregue à bandidagem. E os principais atores falando de sucessão que só vai acontecer em 2026. E tem muito si no meio. Tem muito si. Se acontecer isso, ó. Se acontecer isso... E eles estão conversando em política. Vamos lá, José. Vamos ler os comentários ali. Primeiro do Facebook. Meu amigo Ricardo Augusto. Ricardo Augusto é cidadão são joanense, mas reside aqui em Campos. Estou juntinho com você. Obrigado. Hoje vamos ter de novidade a gente falar desses políticos que a gente elege, que a gente paga para poder melhorar a nossa cidade, o nosso estado, e eles não estão nem aí pra gente. Andréia Teixeira, minha querida Andréia Teixeira, ali da pousada Cães de Pata, no início da Princesa Isabel ali. Quem quiser deixar seu cãozinho aí pra poder viajar, tirar férias, só deixar ali com o André que vai ser muito bem cuidado. Meu amigo Ricardinho Amaral dos Santos. Ricardinho é meu vizinho lá em Guarulhos. Um abraço, Ricardinho. Angélica Dias Alves. Boa noite, meu querido. Boa noite, Angélica. Campista riotrense. Esse eu nunca tinha ouvido falar, não. Campista riostrense. É de Rio das Ostras. É uma campista. Campista lá de Rio das Ostras. Casada, Pietro. Tira o olho. Hoje quem vai estar na bancada aqui comigo é Pietro. Daqui a pouquinho eu vou abrir aqui. Aí Pietro só tem olhos pra Dudu. Ivan Machado, SOS Polícia Federal, já de Brasília. Esquece. O Brasil, eu tava ouvindo até esqueci de trazer. E a pessoa falava, é o dono da Ambev, é o Sucupira, dizendo que o Brasil não tem jeito. E eu, infelizmente, com muita tristeza, sou obrigado a concordar com ele. Sobe lá, jamais vou votar em alguém com Vladimir Garotinho. Isso aí. O voto, sobe, Josiel. O voto é livre, você deve votar consciente. Você não vai jamais votar em alguém que tiver com Vladimir Garotinho. Como eu tô dizendo aqui, jamais votarei em alguém vinculado a Rodrigo Bacelar. Muito menos em Rodrigo Bacelar. A tropa ali chegou, Borges Mendes. A campista tá dizendo que prefere votar em Eduardo Paes e não em Rodrigo Bacelar. Eu não prefiro votar em nenhum dos dois, campista. Mas, se não me restar opção, eu não vou me abster. Eu vou encarar. E entre os dois, Eduardo Paes. Não tem, ou se tiver outro, eu vou tentar jogar pro segundo turno. Vota em qualquer outro ali. Ah, mas esse cara vai perder, não tem problema. É meu voto. Agora, no segundo turno, eu vou, se não tiver um candidato verdadeiramente da direita, porque Eduardo Paes está ligado a Lula e eu não voto em ninguém ligado a Lula. Só em último caso. Não quero ninguém ligado a Lula. Bacelar também é ligado. Relações estreitas com o Odé Siciliano.
É tudo uma panelinha só. Ricardo Augusto e a mochila, então. Vocês já esqueceram da mochila? Eu vou começar a trazer esses vídeos. Vou começar a trazer esses vídeos. Hoje eu vou mostrar umzinho que é as qualificações que Rodrigo tem para ser governador. Quem fez esse vídeo, quem fez essa criação foi um vereador do Rio de Janeiro. Eu esqueci o nome dele aqui agora. Pedro Eduardo, ele fez. Pedro Duarte, ele é do Novo, né? Pedro Duarte, vereador do Novo. Eu até convidar ele pra gente falar dessa sucessão de governador no Rio de Janeiro. E Pedro Duarte, dando a entrevista, falou, olha... Surgiu lá o nome de Rodrigo e falou: Rodrigo tem todas os indicativos dos antigos governadores. Rodrigo tem tudo de ruim que os antigos governadores tinham. Vocês querem isso pro estado do Rio de Janeiro? Eu não. A tropa continua ali, Matheus Ganda, José Mota, Marcos Oliveira, boa noite, Thiago Figueiredo, Letícia Silva. Estão falando ali que se der mole, Eduardo Paes leva no primeiro turno. Exatamente. Se a direita der mole, Eduardo Paes leva no primeiro turno. Cláudio Maia. Tem que perguntar ao governador o que houve com a contratação das regentes da fanfarra do estado. Que nenhuma unidade do estado não tem nenhum regente. Qual a motivação da contratação? Ô, Cláudio... A última coisa que Cláudio Castro quer saber é de regente de fanfarra. Isso aí, meu amigo, nem passa na cabeça dele. Eu acho que ele nem sabe o que é fanfarra. Meu amigo Rodolfo Coelho, um grande representante aí do Grupo Bacelar. A gente tem que saber separar amigos e política, igual futebol. Tem amigos que torcem pro Flamengo, tem amigos que torcem pro Botafogo, tem amigos que torcem pro Fluminense. Eu torço pro Vasco, torço assim. De família. Meu pai é vascaíno, então eu sou vascaíno. Agora, respeito. Religião. É amigo espírita, tem amigo evangélico, tem amigo ateu, tem amigo agnóstico, igual o Pietro que eu não sabia, Pietro é agnóstico. Aí eu vou querer... Tem Josiel, que é de outra religião, que é universalista. Eu vou querer me meter nisso? Cada um que sou cada um. Tem amigos gay, tem amigo hétero, tem amigo BT, tem amigo QI, tem amigo mais. Meu amigo, entre quatro paredes você faz o que você quiser. Tem nada com a sua vida. E mesma coisa na política. Tem amigos que votam em Rodrigo, tem amigos que votam em Lula, tem amigo que vota em quem você quiser, meu amigo. Vota em quem você quiser. Só não venda seu voto. Vitor Papai, ex-aliado ali de Maicon Cruz. Maicon Cruz apareceu aí agora fazendo vídeo. Ele parou um pouco de postar ele de jet ski na Lagoa. Diz que é com o Johnny do Pantanal, filmando atrás. E na beira da piscina. Agora ele fez um videozinho lá no Ferreira Machado. Tá querendo vir a deputado. Todo mundo pode vir candidato a deputado. Eu posso se quiser. Claro, óbvio que eu não vou vir. Desde que tenha legenda, pode vir. Ganhar é outra coisa. Pra mim, esse Maicon Cruz, vou definir Maicon Cruz. Já que eu falei de Vitor Papai, lembrei de Maicon Cruz, vou definir Maicon Cruz. Maicon Cruz é uma mentira. Maicon Cruz se vende, sobe ali na tribuna, ali ele se modifica. Sai da tribuna e vai pro Rio de Janeiro fazer acordos políticos. Você foi eleito vereador, meu amigo. Cumpre o seu mandato de vereador. Vamos lá. Boa noite, amigo Edmar. Fez o pedido ao amigo Alvo para dar mais um prazo para nós taxistas legalizar? Confesso que não, Vitor Papai.
Vou anotar aqui e vou ligar para Álvaro amanhã cedo. Ligar para Álvaro sobre os táxis. Ele tem que dar o prazo. Vou pedir ele para receber uma comissão dos taxistas. Vou te pedir aí para fazer uma comissão dos taxistas, os representantes taxistas, para poder Álvaro receber. E tem certeza que ele vai receber. Porque tá difícil legalizar junto aos órgãos. Agora prender táxi com 24 horas em um dia com prazo pequeno para regularizar. Não, ele vai. Álvaro é um bom administrador, Álvaro é um ser humano maravilhoso e eu tenho certeza que o Álvaro Oliveira, presidente hoje do IMTT, vai sim conceder um prazo maior para vocês. Sobe ali. Emanuel Moreira, que é nosso amigo lá de trabalho. Ivan Machado, novamente SOS Polícia, vai. Não adianta pedir SOS pra Polícia Federal, não, meu. Polícia Federal também tem essas coisas, não. Meu amigo Manhã Lenilson, lá de Campo Grande, que é assessor lá da querida Laura Carneiro, deputada federal, que é apartadora de briga das comissões lá. Edmar, garanta você, não tem ninguém que administra como Eduardo Paes. Só que tem um detalhe. Para mim, quem administra e tem contas em paraísos fiscais, mas não dá, não. Para mim, não dá, não. Porque para mim, quem administra e tem conta no Panamá, não dá, não. Pra mim, quem administra e tem o nome na lista da Odebrecht, parece que o nome dele era o Nervosinho. Nervosinho, não. Como é que era o nome de Eduardo Paes? Pesquisa aí pra mim. Eduardo Paes, apelido na lista da Odebrecht. Qual o apelido de Eduardo Paes? Pra mim, quem tá na lista da corrupção da Odebrecht, pra mim já tá fora. Pra mim, não tem respeito nenhum. Ele pode ser bom administrador, com dinheiro qualquer um administra. Ele pegou ele pegou a maré boa quando ele foi prefeito lá atrás, Copa do Mundo, Olimpíada, e ele se destacou. É mais fácil você perguntar aí qual o apelido de Eduardo Paes. Volta ali para me ler mais algum comentário, que quando eu engrenar aqui, eu já não leio mais comentário. Meu amigo Oswaldinho Riscado, amigo e irmão. Porque tem irmão com a vida, a gente tem irmão dentro de casa, irmão de sangue. Mas Oswaldinho é um irmão que Deus me deu. Boa noite, Oswaldinho. Grande amigo e vizinho também. Nervosinho, viu? Eu lembrei do Nervosinho, mas fiquei em dúvida. Nervosinho Paes levou 15 mil pela Olimpíada, 15 milhões pela Olimpíada, diz Odebrecht. Da quantia, 11 milhões teriam sido pagos no Banco do Brasil e outros 5 milhões por meio de contas no exterior. Eu vou votar em um homem desse? Só se não tiver outro jeito. Sobe. Angélica Dias Alves. E como vai ficar a situação dos técnicos de enfermagem, RPAs, que estão trabalhando e foram dispensados com a alegação que é o corte de despesa e colocar outros técnicos em seus efetivos plantões. Nós vamos ficar desempregados, prefeito? Aí, Vladimir. Quem você mandou embora aí com essa contenção de despesa? Você mandou uns embora e contratou outros. Quer dizer, mudou 6 por meia dúzia. Vendo que estava lá dentro da secretaria assumindo essas vagas. É muito triste isso. Que sou o chefe da minha família. Minha filha e eu fazemos tratamentos e moras de aluguel. Como vou arcar com as despesas da minha casa daqui pra frente? Aí, prefeito Vladimir, essa que é a grande preocupação do munícipe. Como que ele vai pagar as contas? O munícipe não tá preocupado com a eleição de governador em 2026, não. Eles estão ligados nesses movimentos de vocês aí. Infelizmente, deixa eu ver o nome dela ali. Angélica. Infelizmente, eles não estão nem aí para vocês que estão sem emprego. Eles demitem sem nenhum pudor. Ah, mas vão mandar embora. Lista. Aí 200 embora. Corta. Aí o pobrezinho lá liga e fala, ó, você tá desligado que a RPA não tem direito a nada. RPA, quando no trabalho o mês todo, chega no final do mês não tem pagamento. Sobe.
A Luiz Barreto concordando. Edmar Pitac, entre os dois eu voto em Eduardo Paes. Também, ô campista. Entre os dois, entre Eduardo Paes e Rodrigo Bacelar, eu vou de Eduardo Paes. Bruno Silva, boa noite a todos. Leandro Souza, também lá trabalha conosco lá, mandou um vídeo lá da pé da casa dele lá, que é uma árvore que já estava chegando à rede de alta tensão. E nós denunciamos na nossa página, no Campus 360 News, e a Enel mandou lá podar essa árvore. Então, Enel, você toma cuidado, vocês já ceifaram 2 vidas e o município tá todo aí com várias tragédias anunciadas. Então vocês façam, vocês ganham muito, então invista o que vocês ganham. Vocês estão cheios de dinheiro. Vê aí porque o negócio tá ruim. E o Fernandes lá do Lebré. Boa noite, Edmar e bancada, boa noite. Bruno Silva, deixa um abraço para São Joaquim Cardoso Moreira. Boa noite aí para todos de São Joaquim Cardoso Moreira. São Joaquim, município de Campos, e Cardoso Moreira, que é um município próprio, mas são pertinhos ali. Zequinha Correia, meu amigo lá de Barcelos. Isabel falando ali que vota em quem te der mais. Certamente ela não tá falando pra mim. Fala quem traz as coisas pra Campos. O Isabel, o governador é governador do estado. Não existe Rio de Janeiro, existe cidades que compõem o Rio de Janeiro. Então ele tem que fazer por onde? Cláudio Castro fez muito por Campos? Fez. Fez muito que muitos governadores? Sim. Fez mais do que Garotinho? Fez. Fez mais do que Rosinha? Fez. Reconheço. Mas também, meu amigo, o lado podre dele, esquece. Eu tava lendo... Vitor Viana. Johnny, o príncipe, isso. Johnny é o amigo lá, né? Amigo do padre também, né? Que tá tendo uma polêmica aí, o negócio do padre Fábio de Mello. Foi pego lá na cafeteria e deu problema lá do preço do docinho de leite. E mandaram o gerente embora. E agora descobriram que quem tava com o padre Fábio de Mello era um criador de conteúdo adulto. Deixa o padre pra lá, gente. Vocês não têm a vida de vocês, não? Aí estão querendo dizer que o padre é gay. E se for? Ele não pode exercer o sacerdócio. Mas... acho que também a sociedade tá meio alienada, né? Negócio de bebê reborn. Soube que Josiel vai pegar um bebezinho reborn pra levar pra casa. Pega um, Josiel, que tem um rebornzinho. Marinês Barreto, tô mudando meus conceitos. Muito decepcionado com a política. Também. Sobe ali, sobe. Ismarco Gomes, boa noite. Joélio Rangel, boa noite. Bruno Silva, já falei. Marcelo Gomes, boa noite. Sobe. Ivan Machado, também já falei. Aloysio Barreto, entre os dois não vota ninguém. E aí, seu Aloysio? Aí eu discordo. A gente tem que votar. Todos os dois são ruins. Vota no menos pior. Pelo menos Eduardo rouba, mais faz. Falei. Vai vir processo, recebo. Isamarco Gomes, saúde tá abandonada, minha querida. Luciano Justo, Luciano Mulambo. Luciano, entre Eduardo Paes e Rodrigo Bacelar, você vota em quem, Mulambo? Coloca lá no Instagram agora pra gente ler alguns comentários lá. Nós estamos tendo uma audiência boa no Instagram também. Campista da Depressão dando boa noite para Quintanilha. Está com caganeira. Quintanilha hoje não pôde comparecer. Quintanilha está no assento sanitário nesse momento. Então sobe ali. Everaldo Coutinho, boa noite, é demais, estou ligado na live. Everaldo Coutinho é da Notícias Urbanas? Eu sempre confundo.
Mas quem? Campista. Cláudio Castro foi o governador que mais ajudou Campos e pagou os 3 primeiros salários dos servidores públicos em Campos. Qual a minha opinião? Perfeito. Fez o dever dele. Ajudou a cidade. Parabéns. Mas o lado podre de Cláudio Castro não desce a minha garganta. Sobe. Joélio Rangel, boa noite, meu amigo. Boa noite. Boa noite, Borges Mendes, a turma ali, Matheus Gandra, o Wallace Azevedo, eu não costumo falar o nome, mas Padre Wallace ali da paróquia de Santo Antônio, um abraço aí para Deus, a bênção, Deus abençoe, preciso muito da sua bênção, fazer igual o Papa Francisco, que Deus o tenha. Reze por mim, preciso de muita oração. Dimison Bombeiro, boa noite, amiga Edmar, boa noite, Dimison. Vamos ver se alguém mais ali. Marcos Vinícius, Bolinha é o sobrenome dele. Anderson Quintanilha ali, vamos ler o que esse cara de pau tem a dizer. Deixar de trabalhar com desculpa que tá com caganeira, Quintanilha, ó. Não dar valor ao trabalho, vamos lá. Josiel tem de parar com isso de bebê reborn e assinar o Disney Premium. Josiel arrumou um bebê reborn, mas ele é só bebê na carinha. Embaixo... Marcelo 2680. Boa noite, minha amiga Edmar. Petáculo, sou seu fã. Em 2026 somos Vrad 13. Ué, Vladimir vai pro PT? Eu soube que Vladimir vai pro MDB. Vladimir vai sair, óbvio, agora que ele já declarou, não vamos colocar aqui, ele declarando em alto bom som que não vai apoiar. Inclusive, a pessoa que tá comigo aqui perguntou ele lá e ele deixa isso pra depois. Depois ele não aguentou e falou: fala com o Edmar pra parar de fazer pergunta idiota. E eu não mandei fazer nada, eu tinha nada com isso. Lindank, a política cada dia que passa está desacreditada. A maioria só vem para dividir. Política é sinônimo. Por isso que o pessoal fala, bota tudo no mesmo cesto, que todo político é ladrão. Aí vem o ministro do Supremo, o Dino, dizer que não aceita ser chamado de ladrão. Já foi governador, já foi deputado, tá na política, agora mesmo como ministro, continua querendo fazer política, quer definir quem vai se eleger lá no colégio eleitoral dele, se metendo na política. Olha onde chegamos, hein? Ministro do Supremo Tribunal, sentado na cadeira, atuando e fazendo política. Flávio Dino, me poupe, né? Você vai chegar no restaurante, eles não vão te chamar de ladrão, não. Eles vão te chamar de outra coisa. Ali, a pessoa dando opinião sobre o que nós estávamos falando, Rodrigo Bacelar, Cláudio Castro. Mas vai ter outros nomes. São só esses dois, não. Eu voto em Rodrigo. Me diz quem é prefeito. Você acabou de dizer que Eduardo tem um nome nervosinho. Meu amigo... O cara que entra na política quebrado. Rodrigo entrou na política no primeiro mandato quebrado. Dormia com carro na Praça São Salvador. Quebrado. Primeira eleição de deputado de Rodrigo. Quebrado. E o cara hoje tem cobertura em Botafogo. Mansão em Teresópolis. Mansão no condomínio aqui da... beira, que é Paraíba, não sei o que das Paraíba ali, na saída pra cá, um condomínio luxuoso. Isso só falando das casas do deputado. É como isso mesmo. É como que acontece isso, o José da Penha? Me explica aí. Como que um deputado quebrado, que não tem empresa, que não tem outro emprego, que não ganha, não tem outra fonte de renda, como que a sua excelência Rodrigo Bacelar conseguiu conquistar casa em condomínio aqui em Campos, casa de luxo, que eu fui lá, filmei ela por fora, falaram que eu invadi, aí saiu o judiciário, vai cuidar.
Mansão em Teresópolis, que a Globo mostrou, sobrevoou lá e mostrou. Por que ele não acusou a Globo de ter invadido a casa dele também? Porque o que eu fiz foi o que a Globo fez, só que eu fiz do chão. Eu botei a câmera no meu celular, na cerquinha que tinha, e filmei. O que eu fiz, eu confesso. E pra mim, como advogado, eu não cometi crime algum. Não ultrapassei os limites da casa dele. Agora me explica, eu fui lá pra curiosidade. E você acredita, José da Penha, que a casa aqui no condomínio Vale do Paraíba, ela tava lacrada, os móveis embalados na varanda? Você sabe quanto que custa manter uma casa fechada? A casa tem piscina. A piscina tava limpinha, azulzinha. Você sabe quanto custa pagar o condomínio de uma casa em um condomínio de alto luxo? Quanto que custa pra pagar pessoas pra ir lá limpar? Quanto que custa pagar jardineiro se não vira um matagal? Quanto que custa pra pagar piscineiro? Quem paga isso, ô Zé da Penha? Como que um deputado honesto consegue pagar essas contas? Então tá aí, meu amigo. Rodrigo Bacelar estava na lista da Odebrecht? Não, porque ele não estava na política ainda quando surgiu o escândalo da Odebrecht. Qual seria o apelido de Rodrigo na lista da Odebrecht? Eu vou dar um apelido para Rodrigo aqui. Rodrigo, depois que fez aquela bariátrica, ele ficou horroroso. Choque! Apelido de Eduardo, se eu fosse o cara lá que distribuía dinheiro, eu botava o apelido de Rodrigo Bacelar de Choque. Choque! Mas quem ali? Ele dizendo ali que Vladimir não se reelege. Eu também não votei em Vladimir, eu votei em Rafael Twin. Está largada por culpa desse sujeito, concordo com você. Vladimir não tem aptidão administrativa, a cidade está abandonada. E garantido, aposentados e pensionistas estão buscando por dificuldades sem termos nossos direitos garantidos por lei. Eu mesmo trabalhei por vários anos e atualmente estou dependendo de ajuda de familiares e amigos. Tem o Ciprozep, tem a Justiça e tem o prefeito. Então vocês têm que correr atrás do direito de vocês. Agora, tem que saber qual é o direito que vocês têm. Com quanto salário você se aposentou? O prefeito tá pagando? Eu acho que pelo menos atraso não tá vendo, não. Vocês têm aí uma lembrança cruel de um administrador que nada fez e que nem salário pagou. Vladimir nada faz, paga o salário e acha que faz muito. Vamos ali, abre aqui. Já li muito, agora vamos conversar com o meu colega de bancada aqui, o locutor... Modelo Reborn. Não. Boa noite, Pietro. Não sei se Germano vai ficar com ciúme, porque você fica aqui na bancada com ele às quintas-feiras, né? Toda quinta-feira. Ainda bem que o pessoal de casa não ouve, né? O pessoal sabe que pensa que você é filho de Germano. Não é filho. Considera-se como filho, mas não é filho. Achar, tá bom. Não é filho. É elogio pros dois. Então vamos lá, Pietro. Tudo bom, Boa Edmar? noite. Boa Obrigado noite. por você estar aqui para poder dar seus comentários aqui na ausência de Quintanilhas aí por força maior. Quintanilha tá lá no sanitário, mas tá nos acompanhando. Cuidado pro celular não cair na privada, hein? Quero ver quando tiver que colocar pra carregar. Ficar ligado na live esse tempo todo dentro do banheiro. Boa noite pra você que tá nos assistindo, quem tá mandando mensagem, e espero não falar demais aqui. E aí, se tiver algum comentário pertinente, produção, vocês marcam pra mim ler aí. Pietro, oi. Eu comecei falando dessa antecipação do pleito de 2026. Eleições que vão acontecer em outubro de 2026. Vão ser eleitos presidente, governador, senador, deputado estadual e deputado federal. 5 cargos que a gente vai votar. 2026. E as pessoas que estão nos cargos hoje,
Elas pararam de governar e estão voltadas fazendo política já pensando em 2026. O que você acha disso? Fala ali para as pessoas que estão nos acompanhando, Pedro. Eu acho que a principal definição, a minha opinião, ela reverbera a fala de Vladimir, para mim. Meu primeiro dia de Rede Aurora, como você trouxe aqui. A resposta dele para mim, quando eu perguntei, né, foi... Talvez você perguntou se ele iria apoiar, você já não. Prevendo lá, parecia que você tava com a bola de cristal. Negativo. Como ele diz, ou ele pensou que a bola de cristal era minha, que você só era meu enviado. Acho que foi isso. Pensou que você era meu enviado. Aí perguntou, falou, ele te respondeu o quê? Fala. Então, eu perguntei o que ele achava da fala de Cláudio Castro, que foi a primeira, que apoiou, né? Falou que apoiava Rodrigo para sucessor dele. Exatamente, já indicando o Rodrigo como seu sucessor, e ele me disse que eleição ficava para eleição. Eu não sei imitar ele tão bem quanto você, né? Mas que eleição ficava para eleição. E o que a gente está vendo agora é totalmente o contrário. Não, talvez não seja... Mas você chegou a perguntar a ele se apoiaria o Rodrigo, não? Não. Não botou o nome de Rodrigo, não? Negativo. Eu perguntei o que ele achava da fala. Então, acho que ele já pensou Somente, que você ia perguntar, ele já cortou já por se aí. antecipou, Mas depois eu fui atrás de novo, né? E aí me respondeu falando para fazer pergunta decente, enfim, isso aí a gente já sabe. Mas não guardo rancor não, tá, prefeito? Então, vamos começar por Vladimir. Vamos lá. Vladimir falou para você... Tem o que isso? 2 meses? Foi em fevereiro. 3 meses. 3 meses. 3 meses. Então nós já estamos em 2025 ou estamos em 2026? 25, começo 25. ainda. Vladimir falou para deixar a eleição para a eleição, para o período de eleição. Então vamos ver o prefeito ontem numa inauguração. Coloca aí, Josuel. Número 1, Vladimir deixando 2026 para 2026. Coloca aí. Tem a matéria ali. Vamos ler só o título da matéria, mas nós vamos no assista aqui. Sobe lá. Vladimir Garotinho rompe de vez com Rodrigo Bacelar e diz que não apoiará sua candidatura ao governo do Rio. Coloca ali o assista aqui, para quem não viu aí nas redes sociais, poder assistir aqui. Vladimir, que falou com o Pietro, que deixa 2026 para 2026. Nós não estamos ainda em 2026, mas ele já tá querendo dar a opinião dele. Coloca ali, assista o vídeo. Com som. Todas as dobras da cidade andar, porque ele quer que eu vá lá e que eu declare apoio pra ele. Rodrigo, eu não vou te apoiar. Não adianta você me pedir e nem me pressionar, porque eu não vou te apoiar. Pronto, se alguém tinha dúvida, já tá dito. Mas vocês têm que cobrar dele. Não deixa. Então, tira ali. Outra polêmica, Pedro. Nesse ele discurso, tá bem irritado, né? Não, ele tá irritado ali porque... Tá muito irritado. Porque parece que Rodrigo não é o governador de direito. Porque ele não foi eleito governador. Mas ele é o governador de fato, porque quem manda é Rodrigo Bacelar. E o prefeito tá alegando ali que tem certos recursos que estavam direcionados para Campos, que Rodrigo Bacelar, por Vladimir não querer apoiá-lo, falou, então não vou mandar o dinheiro. O que você acha disso? A gente teve até o pontapé inicial, né, quanto a toda essa discussão na sessão da semana passada, né? Uma das sessões da semana passada na Câmara aqui de Campos, quando Maicon Cruz levantou a questão, né, da morte que teria ocorrido lá no HGG, se eu não me engano. Um paciente de 53 anos, parece. Exato, 53 que anos, parece falta de um medicamento. Transamin. Isso. Falta de Transamin, né, que era um medicamento, acho que para hemorragia, algo do tipo. E aí, durante a discussão, que foram 3 horas de sessão, 2 horas e meia, só nessa discussão, foi levantado, né, aí a questão, acho que pelo Silvinho Martins, de que Campos recebeu 68 milhões, né, destinados à saúde nesse ano, deveria receber ao menos, enquanto Niterói ou São Gonçalo, acho que é São Gonçalo, recebeu mais de 200. Sendo que são cidades... Do Estado ou do governo federal? Porque Estado. saúde é dever do governo federal. Primeiro, SUS. SUS, nós vivemos na rede SUS. SUS é quem? Governo federal. Mas o Estado ajuda, é tripartido. Exato. Aqui em Campos, por exemplo,
O município não tem responsabilidade direta na saúde. Mas aqui Campos, como tem um orçamento muito gordo, já é, desde a época dos royalties, que os municípios ajudem as Santa Casa, as beneficências, os hospitais escola, o Álvaro Alvim. Os hospitais contratualizados, né? Não, aqueles filantrópicos que não têm objetivo de lucro. Hospitais filantrópicos que atendem não com objetivo de ter lucro, objetivo de pagar os médicos, pagar os enfermeiros, pagar os medicamentos, pagar as manutenções e investir o que sobrar. Só que não sobra nada, só sobra dívida. Então, de mais de 100 milhões, que a gente viu, inclusive. Para piorar a saúde de Campos. Campos recebe pacientes das cidades vizinhas. Quem adoece lá em São João da Barra... Vem para Campos. Tá jogando dinheiro pelo ladrão. Vem para Campos. Lá, antigamente, nem parto tinha. A pessoa nascia aqui. É o famoso programa que Juninho Virgílio tem falado, né? Remove para Campos. Todo mundo que se acidenta na nossa região vem para cá. São, inclusive, acho que 800 mil que se atendem aqui. Quando Rosinha era prefeita de Campos, o marido dela, o ex-governador Antônio Garotinho, ele falou que ia fazer um projeto de lei, apresentar um projeto de lei através da esposa dele. Ele não tinha cargo, colocando que os planos de saúde deveriam restituir o dinheiro gasto nas emergências para quem tinha plano de saúde. Vamos dizer, qualquer um que sofre acidente é levado por Ferreira Machado. E lá a pessoa é tratada. Aí vamos dizer que a pessoa tenha um convênio médico, Unimed, ASIS, Amil, Banco do Brasil, Bradesco, que tem um convênio médico. O Ferreira Machado apresentaria a fatura, gastamos com o seu associado aqui, tanto, tem que pagar. Concordo. Mesma coisa as pessoas dos outros municípios. Você é da onde? Sou de São João da Barra. Eu vou mandar aqui, Carla Capucci, aqui, atendi o munícipe seu, paga pra mim essa fatura. Mas será que os municípios vizinhos têm força também para bancar? Grana tem. Tem grana para bancar? Tem, muita grana. Vamos mandar, porque pelo que eu tô vendo ali, pelo andar da hora ali, vamos lá. Eu vou explicar aqui agora o que está acontecendo com o estado do Rio de Janeiro. Coloca ali, José, número 3. Olha o que está acontecendo no Rio de Janeiro. A revelia de Ministério Público, a revelia de órgãos de controle, Tribunal de Contas, revelia de tudo. Fazendo coisas gravíssimas. Ali, nessa matéria que eu escrevi, eu resumo bem. Começo com a seguinte frase: Rio de Janeiro definitivamente não é para amadores. A dupla Cláudio Castro e Rodrigo Bacelar, eles já dão como certa a sua absolvição no Tribunal Superior Eleitoral. Mas que absolvição é essa, Edmar? O Tribunal Superior Eleitoral agora tramita em última instância ações com farto material probatório, aonde o Ministério Público Eleitoral pleiteia a cassação dos mandatos de Rodrigo Bacelar, de Cláudio Castro, de outros deputados também, e suas respectivas inegibilidades. Eles vão perder o cargo e vão ficar inelegíveis por 8 anos. Mas ele já tem certeza que no Tribunal Superior Eleitoral eles vão ser absolvidos. Passamos esse ponto. O que se revela nos bastidores da política fluminense evidencia o que há de mais degradante, obscuro e juridicamente reprovável no cenário institucional. O Tribunal de Contas do Estado, que já enfrentou uma crise sem precedentes. Você lembra a crise do Tribunal de Contas? Que prenderam todo mundo. Parece que só ficou uma conselheira que não foi presa.
Prenderam todo mundo. Olha o naipe do Tribunal de Contas. Hoje tem um na cadeia, que é o acusado lá do assassinato da Marielle Franco, que é o... Como é que é o nome do conselheiro que tá preso? Chiquinho Brazão. Chiquinho Brazão, porque tem um irmão dele que é deputado estadual, federal. É dois Brazão. Chiquinho e Domingos? Domingos Brazão e Chiquinho Brazão. Quem é o conselheiro? É Domingos ou é Chiquinho que é o conselheiro? Um dos dois que é conselheiro. Tá preso. O que agora vai sair pra abrir uma vaga. Também já ficou preso. Tá lá, o processo não foi julgado ainda. Então, uma crise que enfrentou uma crise sem precedente, com prisão de quase todos os seus conselheiros. Volta agora o Tribunal de Contas a chamar a atenção por meio de uma articulação política escancarada e desprovida de qualquer pudor. O cargo de conselheiro do Tribunal de Contas, sem disfarces, negociado nos porões da velha política fluminense. O indicado, que falaram que ele não ia aceitar, inclusive Lula falou, fica no cargo, mas ele foi convencido. Parece que foi esse final de semana na mansão de Rodrigo em Teresópolis. A mansão não é só de Rodrigo, não. Porque, vamos ser justos, a mansão ali é cotizada. Uma parte é dele e uma parte é de um amigo meu, advogado aqui de Campos, que não vem ao caso citar o nome. E quem é o indicado que Cláudio Castro quer colocar como é ele que vai indicar agora? Quem é que ele quer colocar? O seu vice-governador, Tiago Pampolha. Só que tem um probleminha. Por que ele quer colocar Tiago Pampolha? Porque tem um grande saber, é um grande entendedor dos números, é um cara que tem diploma, é advogado, matemático. Nem segundo grau o Pampolha tem. Não possui sequer diploma de ensino superior, desatendendo, portanto, aos requisitos legais para o exercício do cargo. Vamos colocar aqui, José, o que preceitua o Tribunal de Contas para que uma pessoa seja conselheiro. Requisito, José, o número 6. Coloca na tela aí. Quais são os requisitos para que uma pessoa seja conselheiro do Tribunal de Contas? Lá na tela, José, o número 6. Vamos esperar. Coloca ali. Sobe lá no nível de escolaridade do Tiago Pampolha. Cresce ali na tela pro pessoal de casa ver. Grau de instrução. Sobe ali, cresce mais, o pessoal de casa lê. Grau de instrução de Tiago Pampolha, sobe mais, José. Cresce mais, o pessoal poder ler. Superior incompleto. Tiago Pampolha não tem curso superior. Não tem saber em nada. Não tem saber jurídico, nem de matemática, nem de nada. Não tem saber nenhum. Tira ali e vamos para os requisitos agora. Não, continua aí, sobe agora pra gente ver os requisitos. Aí eu mostrei a escolaridade, nível escolar de Tiago Pampolha. Agora sobe lá quais são os requisitos para que uma pessoa possa ser indicado. Artigo 91. Os conselheiros do Tribunal de Contas serão nomeados dentre brasileiros que satisfaçam os seguintes requisitos: mais de 35 anos e menos de 65. Idoneidade moral e reputação ilibada. Formação superior e notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos, financeiros ou de administração pública. Não cumpre esse requisito. Formação superior. Ele não tem.
mais de 10 anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissionais que exige os conhecimentos mencionados no inciso anterior. Quais são os conhecimentos? Conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos, financeiros e de administração pública. E aí? Vai mandar lá agora para a LERJ. Vou voltar lá no texto, José, que eu falei que ele não cumpre os requisitos. Aqui eu estou provando que ele não cumpre os requisitos. Ainda assim, após sua nomeação pelo atual governador, caberá... Teve um advogado que entrou com uma ação, com um pedido de liminar para sustar essa nomeação. Ele ali diz o que eu falei aqui. Tiago Pampolha não completa os requisitos para ser membro do conselheiro, para ser conselheiro do Tribunal de Contas. Ele não pode ser. No Brasil, tudo pode acontecer. Ali tá o assista ao vídeo. Ali assista ao vídeo, é o vídeo do advogado que processou ele. Foi dado a liminar? Não. O processo agora vai correr. Mas o processo também da indicação do Pampolha também vai correr. Provavelmente a Assembleia vai referendar. Hoje já teve lá o parecer favorável do presidente da CCJ, o Rodrigo Amorim. Tranquilo, Tiago Pampolha pode sim ser conselheiro. Rodrigo Amorim. Teve uma sabatina com ele, não parece. Já teve? Eu não tô sabendo, não. Eu vou te perguntar. Não sabia, Rodrigo Amorim, que você não sabia ler. Porque se você soubesse ler, você ia dizer: Tiago Pampolha não pode assumir o cargo. Mas vamos lá. Agora eu vou explicar para vocês como que aconteceu Cláudio Castro e Rodrigo Bacelar. Eram duas estrelas apagadas. Cláudio Castro e Rodrigo Bacelar eram duas estrelas apagadas, sem luz. Cláudio Castro e Rodrigo Bacelar eram pessoas insignificantes na política. Pessoas sem nenhuma expressão. Mas o que aconteceu? Em 2018, o governador eleito, o Wilson Witson, foi alvo de um processo de impeachment. E foi substituído por Cláudio Castro. É uma pergunta, o governador está envolvido, o vice não estava não? Estava. Completamente envolvido. Todo o crime que Cláudio Castro, que o Witson cometeu, Cláudio Castro também cometeu. Mas aí por que ele não foi caçado, Edmar? Quem foi o relator do processo de impeachment na LERJ? Quem era o deputado que estava ali no lugar certo, na hora certa? O impeachment, o relator Rodrigo Bacelar. Aí nasce Cláudio Castro e Rodrigo Bacelar. Eles fazem um acordo. Cláudio Castro, eu vou te poupar, mas eu também vou querer governar. Com a assunção ao cargo de governador, Cláudio Castro selou uma aliança política com Bacelar, criando uma simbiose institucional que dilui as fronteiras entre o executivo e legislativo. Já não existe mais a separação de poderes. Poder legislativo, que deveria fiscalizar o executivo, e poder executivo, que é o governador que executa. Tornou-se difícil identificar quem de fato comanda o Estado. Quem é o governador? É Rodrigo Bacelar ou é Cláudio Castro? No Rio de Janeiro nós vivemos um consórcio de governador. O presidente da LERJ e o governador, os dois fazem besteira juntas, porque falar em governar, longe o que eles fazem de governar. Em 2022, Cláudio Castro foi reeleito governador. Rodrigo Bacelar também foi reeleito. Foi reeleito, eleito presidente da LERJ e reeleito presidente da LERJ. Só que tem um detalhe, como eu falei lá no início: todos os dois estão com mandato subjúdice. Dependem de uma decisão judicial, à espera de um julgamento definitivo pelo TSE.
com vistas às eleições de 2026, que depende da manutenção de mandato para assegurar, Cláudio Castro, que depende de mandato para assegurar o foro de prerrogativa de função, ele acalenta o projeto de disputar uma vaga no Senado Federal. Já a indicação de Pampolha ao TCE pavimenta o caminho para que Rodrigo Bacelar assuma o governo do Estado. Rodrigo Bacelar, na linha sucessória, governador, vice-governador, presidente da Assembleia Legislativa. O vice saiu para ser conselheiro, Rodrigo assume. Está previsto que Cláudio Castro renuncie ainda esse ano. Que é um sonho, um projeto agora, não era o sonho de Rodrigo, era ser conselheiro, mas agora o cara já cresceu, né? Nada de conselheiro do Tribunal de Contas já não dá mais para ele, não quero isso não. Agora eu quero ser governador. Que agora ele acalenta esse sonho. A consequência desse arranjo político é cristalina. O Rio de Janeiro caminha perigosamente para trás. Ainda assim, é plausível antever, essa agora é eu falando na primeira pessoa, que esse roteiro não se concretizará. Na minha avaliação, Cláudio Castro não será eleito senador. Nem tampouco Rodrigo Bacelar vai disputar o governo do Estado. Eu já falei isso aqui e estou repetindo. Na minha avaliação, Cláudio Castro não se elege senador e Rodrigo nem candidato vai ser. Rodrigo vai ser candidato à reeleição a deputado estadual. Caso o Poder Judiciário mantenha o normal do judiciário, a venda, caso o judiciário permaneça com as vendas e que Thiago Pampolha venha a ser empossado conselheiro de forma irregular, somada a possibilidade também lá do TSE, não tem CEPEG, não tem fantasma, não tem contratação irregular, tá tudo certo. O máximo que pode acontecer é Rodrigo Bacelar esquentar a cadeira de governador, assumir temporariamente o mandato de um cargo tampão, marcado por sua ilegitimidade de origem e pela tentativa de perpetuação de um projeto de poder personalista e institucionalmente frágil. Tira aqui. Pietro, o que você acha dessa situação do Rio de Janeiro? Normal do Rio de Janeiro. Você não ficou perplexo, não? Do que eu conheço do Rio de Janeiro, não. É Rio de Janeiro sendo Rio de Janeiro. Eu sou de 2006. De lá pra cá, quantos governadores que a gente teve que foram presos? Rio de Janeiro sendo Rio de Janeiro, né? Pois é, não tem muita surpresa. Eu só discordo de você num ponto. Eu acho que Bacelar concorre a governador, assume, né? Como governador, não, concorre. Ele vai assumir. Perfeitamente. Dois se. Perfeito. Se a justiça não interferir e dizer Pampolha não pode ser conselheiro do Tribunal de Contas. Então, e se o a gente tribunal. Tá falando do Rio, Edmar. Não, mas aí tem outra. Brasília, Superior Tribunal Eleitoral. Tribunal Superior TSE. Eleitoral, TSE, Tribunal Superior Eleitoral, que vai julgar agora o caso da CEPERJ, em última instância. Também dizer, não teve CEPERJ, não teve contratação irregular, não teve aqueles 20 mil fantasmas, não teve aqueles pagamentos em dinheiro aqui em Campos, que todo mundo sabe. A maioria das pessoas aqui em Campos receberam o dinheiro da CEPERJ. Você recebeu o dinheiro da CEPERJ, Josiel? Infelizmente não. Pra você ver o senso comum do brasileiro. Infelizmente não. Eu digo, Josiel, graças a meu bom Deus eu não preciso. Se eu precisasse, quem sabe eu não estaria também na lista da CEPERJ. Mas considerando esses cis como sims, sim. Vamos lá, Justiça, eu acredito. Inocente. Justiça, Pampolha pode. Justiça que ele ignora. vai sentar na cadeira de governador. E o que o Rodrigo vai fazer sentar na cadeira de governador? Ele vai se candidatar, porém ele não ganha. Quem vai dar a legenda pra ele? Ele tá no União Brasil, que é ligado, mim, que agora fez uma federação. União Brasil, Partido de Vladimir, que é o PP. PP. Inclusive ele vai ter que sair desse partido.
para ele disputar alguma coisa. Você acha que esses partidos, essa federação, vai dar a vaga para Rodrigo? Acho que vai. Acha? São dois partidos de centro. São dois partidos papatudo. União Brasil se diz direito, mas é o maior partido que a gente tem. Você acha que eles vão gastar fundo eleitoral com uma figura que não acrescenta, que não vai votar, que as pesquisas já demonstram que Rodrigo hoje pontua, parece que com 4% e a rejeição dá os nomes. Quem votaria em Rodrigo? 4%. Quem não votaria em Rodrigo? Acho que é 38%. Então é complicado. Mas se investem em tanto candidato que não tem chance nenhuma. Eu acho que o Rodrigo... grande assim não. Eles partem Mas eles têm muito fundão pra gastar. Então, mas aí você tem uma opinião diferente. Então ele vai ser vai candidato na cadeira, usar a máquina do governo do estado. Com certeza. E tentar eleger Cláudio Castro senador e ele governador. Com certeza. Só que não vai. Agora não vai conseguir. a minha pergunta, ele vai se eleger? Não vai. Cláudio Castro? São 2 senadores esse ano? 2 senadores, duas vagas. Eu não faço ideia. É claro que a gente está em 2025 ainda. Então, muito prematuro. Mas é o único nome que a gente tem já sendo tão divulgado, amplamente falado de que vai ser candidato a senador. Então, talvez por já estar no inconsciente, ou até no próprio consciente coletivo... Mas consciente de que é um péssimo governador. Ele é muito mal avaliado. Sabe quem que é senador do Rio de Janeiro hoje? Romário, ele tá gravando o programa dele no YouTube, tá no programa do Galvão na Band, tá presidindo o América, tá jogando jogo de lendas do Barcelona lá na Europa. Mas quando que ele tá no Senado? Nunca. Se elegeram Romário e mantém ele, que eu acho que ele foi reeleito, ou pode ser reeleito agora, não sei como Não. O mandato dele é 8 anos. É 8, então foi na eleição passada. 4 agora, foi na eleição passada que elegeu então, ele. Ele foi reeleito, acho que não vão eleger Cláudio Castro. Simplesmente por eliminação. Talvez até pelo Carioca, pelo Fluminense, está tão focado desde já na eleição para governador e talvez para um federal, estadual no máximo. Vai vir ali, senador, são 2 nomes. Já vão 2 mesmo, um que eu não gosto. É só 2 numerozinhos pra digitar, não preciso gravar nada. Ele vai no mais fácil. Vou começar, Pedro. Ele vai no mais fácil. Eu vou começar a soltar uns videozinhos pra refrescar a memória dos cariocas. Inclusive, isso eu vou botar na minha página. Quero ver o pessoal mandar tirar. Posso só complementar aquele outro assunto, Edmar? Falando que não vai apoiar? Exato. Fala. A gente tá em 2025 e eleição era pra ficar pra eleição, né? Quer prova maior do que essa daqui, Edmar? Fala. Entrevista na Folha da Manhã. Vladimir Garotinho, abre aspas. Foi na sexta-feira. Disseram pra mim que eu sou especialista em derrotar Bacelar e que eu tenho que ser candidato. Recebi 5 convites querendo me dar a vaga e perguntando se eu teria o desejo de disputar a vaga de governador. E aí ele foi endossando, concordando que ele era especialista em derrotar Bacelar. Isso é verdade. Especialista em derrotar Bacelar, candidata dele para prefeito. 2020, e especialista 24. em derrotar ele como deputado estadual. Sim. O candidato de Vladimir teve muitos mais votos aqui em Campo, que é o Bruno Dauaire, do que o Rodrigo Bacelar. E a prefeito também em 2020 e 2024. Porém, especialista em derrotar Bacelar. Você quer um atestado maior de que eleição não tá ficando pro período de eleição do que esse? Quando você encontrar com o Vladimir, você fala: prefeito, lá na ponte da integração, no dia da entrega, eu perguntei ao senhor sobre a eleição e o senhor me disse pra deixar a eleição pra 2026. Eu vou perguntar pra ele se já começou. O senhor tá tratando que já começou, e agora? Agora só pode falar? Agora você pode opinar? Vou perguntar pra ele. Agora eu vou colocar aí, Josiel, coloca o número 4 aí, que é o vídeo do Pedro Duarte, né? Pedro Duarte, né? Não, é o número 5. Vou trazer de volta à memória. Rodrigo Bacelar tem todos os requisitos para ser governador do estado do Rio de Janeiro. Esse estado que Pietro tá falando, que desde que ele se dá por gente, só vê governador ser preso, só vê corrupção. Sérgio Cabral roubou, e hoje ele é
conselheiro um dos de conselheiros. Rodrigo Bacelar. Exato. É um dos que frequenta a mansão de Rodrigo Bacelar em Teresópolis. Eram 200 ou 400 anos de prisão? 200, 400. né? 400, né? Agora ele já tá na cobertura dele lá na praia. Coloca aí, ô Josiel. Rodrigo Bacelar preenche todos os requisitos para ser governador do estado do Rio de Janeiro. Coloca aí. Pedro Duarte, existe algum baba-ovo pra ser sucessor do Castro? Tem, cara. Tem vários aí disputando. Os mais fortes hoje que eu vejo. O Bacelar, que é o presidente da LERJ, cumpre todos os requisitos para ser governador do estado do Rio de Janeiro. É investigado, já foi denunciado, é envolvido com bandido, tem denúncia de rachadinha, tem esquema na UERJ, tem denúncia no governo. Assim, o cara Milícia também, a proximidade com forças paralelas no estado do Rio de Janeiro. O cara tá pronto para ser governador do estado do Rio de Janeiro. Membro da torcida jovem. O currículo tá montado. Foi pra Londres e foi gravado bêbado de madrugada, cantando lá. Ele é um dos que estavam lá, porque eu vi essa história, isso é recente. Ele é o principal que tá lá bêbado, andando nas ruas de Londres, cantando música e tudo mais. Já foi preso ou isso é só depois de assumir o mandato? Isso é depois de assumir o mandato. Ah, tá. Vem junto com o VR. Mas ele é a continuação da farra dos guardanapos, deu uma releitura 10 anos depois. Só que o último foi em Paris, agora em Londres. Mamãe, eu quero mamar, dá chupeta, a chupeta, dá chupeta que o bebê vai chorar. Mamãe, eu quero, mamãe, eu quero mamar. Esse Londres, bêbado. Sou eu que tô dizendo não, Rodrigo. Aspas, vereador com foro, com imunidade parlamentar, Pedro Duarte do Rio de Janeiro. Se me processar, eu chamo ele como minha testemunha e pergunto: Pedro, você falou isso? Aí, excelência, não foi Edmar que falou, foi o vereador Pedro Duarte. E quem cantou pelas madrugadas londrinas, excelência, não foi Edmar, não. Foi Rodrigo Bacelar. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero mamar. Só que ninguém vai te dar chupeta, não, Rodrigo. Você vai ficar querendo mamar. Vamos lá, Rodrigo Bacelar. Tem mais coisa pra gente falar aqui, mas nós já ultrapassamos ali. Então vamos aqui, vou dar a última notícia, mas primeiro vamos dar o parabéns para duas pessoas que eu tenho um grande carinho. Primeiro, o Bambam da Motoca, que faz parte do grupo político de Rodrigo Bacelar, é opção dele, e tem prestado um relevante serviço. Inclusive, ele teve moção de aplauso lá hoje. Acho que foi apresentado por Marquinhos Bacelar. E realmente concordo. Bambam da Motoca está fazendo o que os vereadores não fazem. Parabéns pelo seu aniversário, Bambam. Muitos e muitos anos de vida, muita força, muita coragem para você continuar denunciando tudo o que está de errado. Vladimir tinha que te contratar, porque ele denuncia e Vladimir vai lá e faz alguma coisa. Parabéns aí. E o outro aniversariante é uma pessoa lá que coordena ali. Eu não sei qual é a função dele ali, se ele é cerimonialista, o que ele faz tudo, né? É o Pochan. Pochan também na Câmara recebeu moção de aplausos e muito bem, foi pelo Sub Jackson. Muito bem também, uma moção de aplauso muito bem, uma indicação muito boa pelo seu aniversário. Parabéns pros dois aí, ô José. Parabéns pra você. Procura uma outra vinhetinha de parabéns aí, que isso aí tá muito fraco, tá? Tá muito fraco. E por falar em moção de aplauso, você e Germando também receberam moção de aplauso, Recebemos moção de aplauso. Quem indicou a moção de aplauso pra vocês? Vereador Ciro Rocha do Solidariedade. Vereador Ciro Rocha, que agora fez igual o Vladimir. Ninguém sabia onde Ciro tava. Aí Ciro foi lá com o meu amigo Vitão do Peixe, teve com o prefeito e agora ele tá na base. 100%. São 20 vereadores, 100% Vladimir. 100%. Então foi Ciro Rocha que fez essa indicação. Ciro fez esse requerimento aí, né? A moção de aplausos em comemoração aos 8 anos de Rede Aurora, do grupo Rede Aurora de Comunicações e o programa A Voz de Campos. Sim, que a gente lançou o nosso portal, né, exclusivo do jornal A Voz de Campos. Parabéns aí pro Germano Santos, parabéns aí pro Pietro pela essa moção de aplausos recebido lá hoje. E aí eu aproveito o espaço aqui, Edmar, para agradecer não só
ao Ciro pelo requerimento, né, e pela parceria e pela amizade que nós temos em tão pouco tempo, né, ambos, eu na Câmara e ele na política, né, na Câmara também, obviamente. E agradecer também ao vereador Juninho Virgílio, líder do governo na Câmara, que, né, aproveitou ali o requerimento da moção de aplausos a Maicon Cruz pelo aniversário dele, para dedicar um espacinho para justificar o voto dele, parabenizar também a Rede Aurora e a Voz de Campos. Juninho Virgílio um abraço aos dois. O líder do governo, estava cotado, estava prometido ser o presidente da Câmara, não foi entregue e ele continua lá bravamente defendendo o governo Vladimir. Parabéns aí para Juninho Virgílio, Josiel! Josiel, acorda, meu filho! Parabéns para Juninho Virgílio! Parabéns, parabéns, parabéns pra você. Finalizar com uma... Josiel, só pode ser sacanagem! Josiel, só pode ser sacanagem, Josiel! Só pode ser sacanagem! O que só pode ser sacanagem? Só pode ser sacanagem! Coloca aí, pode ser sacanagem! Lá em São Francisco, um município miserável. Coloca aí, Josiel. A guerra em São Francisco é o número 4. Briga de Francimara e Iara. A mesma coisa. Se alguém tinha alguma dúvida, acabou. Briga de ego e traição. Iara Cinti e Francimara Barbosa Lemo transformam São Francisco de Itabapoana em palco de vergonha política. Enquanto a população de São Francisco de Itabapoana amarga índices alarmantes de pobreza e uma crescente onda de violência, as duas principais figuras da política local protagonizam um espetáculo vergonhoso de traição, cinismo e puro jogo de interesse. Na última semana, a ex-prefeita Francimara Barbosa Lemo rompeu publicamente com a atual gestora do município, Iara Cíntia, pedindo desculpas à população por tê-la apoiado nas últimas eleições. Um gesto tardio e carregado de conveniência política. O que Francimara omite é que Iara não surgiu do nada. Foi sua secretária de Educação durante 8 anos, parte integrante e corresponsável pela gestão que agora ela própria tenta desqualificar. Iara Cíntia, por sua vez, revelou sua verdadeira face já no segundo dia de mandato. De forma oportunista, passou a divulgar fotos e vídeos depreciativos da antiga administração, como se tivesse tido herdado um desastre do qual não sabia. Pura encenação. Ela conhecia cada canto da máquina pública e participou ativamente das decisões que hoje critica. A traição à sua ex-chefe foi tão rápida quanto premeditada. Usou Francimara como trampolim eleitoral e depois descartou sua aliada como se fosse um fardo político. Mas o circo não para por aí. Agora Francimara foi nomeada pelo governador Cláudio Castro como assessora especial do gabinete, em uma manobra que tem menos a ver com o bem do povo e mais com a sua ânsia de voltar aos holofotes e confrontar a pupila que lhe virou as costas. Uma tentativa disfarçada de ajudar o município, que soa mais como revanche política. Enquanto essas duas figuras disputam poder e protagonismo, São Francisco do Itabapoana figura entre os municípios mais pobres do estado do Rio de Janeiro, com uma população carente de oportunidade, carente de saúde, carente de qualidade de vida, carente de segurança pública. A violência cresce, os jovens carecem de perspectiva e os moradores seguem à mercê de gestões que trocam interesse público por projetos pessoais. Iara e Francimara não representam lados opostos de uma moeda. São duas faces de um mesmo fracasso político. Fingem rivalidade enquanto compartilham o mesmo histórico de promessas não cumpridas, aparelhamento da máquina pública e desrespeito com o público. Chega de jogo de cena. O município de São Francisco precisa de soluções reais
e não de líderes que tratam a prefeitura como herança familiar ou palanque de vingança. São Francisco do Itabapoana merece mais do que essa disputa mesquinha, transvestida de preocupação com o povo. Vergonha! Tira aí. Só pode ser sacanagem, Josiel. Ah, é tempo importante da live. Só pode ser sacanagem. Só pode ser sacanagem. Pedro, o que você acha do que está acontecendo em São Francisco? Duas senhoras brigando por poder, enquanto a população, o índice de violência em São Francisco, todo final de semana morre um jovem executado em São Francisco. O tráfico tomou conta. É coisa da prefeitura? Não. É coisa do governo do estado. Francimara era para pedir ao governador forças especiais para intervir no município, mas o que ela vai fazer? Agora ela vai ser do gabinete. Pra quê? Pra conseguir voto pro Gaguinho, pro Cláudio Castro, pra senador. Eu só discordo de você uma coisa. Pode discordar. Edmar. Não é todo final de semana que morre um jovem, não. É dia sim, dia não morre alguém. E não é morte. Aqui em Campos morreu porque faltou medicamento. A cidade também tá uma porcaria. Mas em São Francisco de Itabapoana, dia sim, dia não, morre um jovem assassinado, Edmar. Morreu um de um lava-jato e assim vai. É quase todo dia. Daqui a pouco é todo dia acontecendo esse tipo de caso. E a Yara, embora a segurança pública não é de competência da prefeita, a Yara, a Francimara, que deveriam estar preocupadas com o município ao qual elas são vinculadas, elas estão preocupadas com a violência que está no município? Se a preocupação até o motivo desse rompimento, supostamente, é o bem maior que a população, então por que não estão interessadas também em resolver essas situações? Fica muito estranho. E tem a questão bloqueio de contas da atual prefeitura, que joga pra Mas antiga. presta atenção, dívida, por exemplo, quando o Vladimir fala, eu paguei os hospitais contratualizados. Vladimir, tem que pagar tudo. É dívida da prefeitura, tem que pagar. Não é só você vai pagar as dívidas, ele não tá pagando nem as dele, tem um ano sem pagar a caixa. Então o gestor tem que saber que ele é prefeito da prefeitura inteira. Não é só do período que ele senta. Não só paguei. Tem que pagar tudo. Ele assumiu, sentou naquela cadeira, ele assume toda a responsabilidade do município. A dívida é da prefeitura. Bom, essa questão do bloqueio que foi um dos starts ali pra esse acabar a gota d'água para elas romperem. Exatamente. Pra romperem. E o escândalo de candidaturas fantasmas, e né? mulheres, laranja. Mulheres. E a gente tá falando de quem, Edmar? De duas mulheres. Duas mulheres. Duas Nossa, prefeitas. Que curioso, né? Fizeram, montaram, uma pessoa foi... Não é eu que tô falando, não. Uma pessoa laranja foi lá na Justiça Eleitoral e deu o depoimento dizendo que ela recebeu dinheiro para fazer campanha pra Yara com proposta de emprego e que ela não fez campanha. Ela tava ali para preencher a cota feminina. E pode respingar até pro presidente da Câmara. É um negócio Se caçar o partido dela, acontece como aconteceu aqui em Campos. Cai todo mundo. Mesmo? Não sei qual partido lá que vai cair. Solidariedade. É Solidariedade? É o partido de Francimara, o partido dos 3 vereadores citados. Então é o Solidariedade. Que é o mesmo que teve algo aqui, né? Não, Solidariedade não tava ouvindo, não. Aqui não, né? Aqui foi o PSL, foi menos o DEM... Solidariedade. Aqui em Campo foi 3 partidos. DEM, PSL e mais qual? Teve um outro aí. Eu achava que era o... Caçaram 6 vereadores. 7 vereadores, 6. É 2, 2 e 2. DEM, PSL, que não existe mais, e o outro eu esqueci qual que é. Teve um outro também, mas que é tudo da farinha do mesmo saco. Quero te agradecer muito por estar aqui comigo. Espero que Germano não fique ressentido, não me trate de maneira indiferente. Espero que ele entenda a situação.
Eu não estou roubando ele de você. Eu peguei emprestado, mas vou devolver. E muito obrigado pela sua participação. Um jovem interessado na política, um grande comunicador. Te desejo todo sucesso, Pedro. Eu que agradeço pelo convite, Edmar. O que importa, né, Germando, é que quinta-feira eu vou estar no jornal Voz de Campos. Então, faça uma participação aqui, mas fica tudo às certo 18 horas. Quinta-feira, 18 horas, 6 horas da tarde, a gente vai entrevistar aqui no estúdio, na Voz de Campos, vereador Sub Jackson, e tem muita polêmica, Edmar. Permissionário que vai desligar a máquina do Rio Card. Se você morasse lá para Santo Eduardo, lá para o setor C, você teria que passar a pagar os R$16,50 a partir da semana que vem. A gente vai falar disso. Caramba. Tem muita situação acontecendo na cidade que a gente vai trazer. E o seu aqui. Programa? Porque você tem uma live aí sexta-feira. Ah, aqui eu posso divulgar? Pode. Ah, que legal, olha só. Sexta-feira? Na sexta-feira, 4h30 da tarde, tem Zoom Aurora. Nessa semana a gente vai receber aqui, ao que tudo indica, a gente vai receber o jornalista Antônio Filho. Para quem não conhece o Zoom Aurora, toda semana a gente tem um tema diferente. Antônio Filho, da Câmara Municipal. Da Agora Câmara, ele não tá da mais. Prefeitura, do Trianon, de todo lugar. Um gentleman. Exatamente. Um gentleman. Aí toda semana a gente está recebendo um convidado aqui, além dos nossos entrevistados. Um abraço pro Sempre amigo aí, diferente. Antônio Filho. Um grande espero aqui na convidado. sexta-feira, exato. Ele é meio tímido. Você vai ter que entrar para ele poder se soltar. Bota mas uma aqui a vodkazinha, uma cerveja, não sei se ele bebe. Não posso. Pra se soltar, pra poder falar. Não posso, no meu programa não pode. Contrato lá que o Germano fez, não posso falar de política. Não pode ter bebida política. Não pode ter bebida, não pode comer nada aqui no estúdio. Você vai ter que olhar esse contrato depois, tá, Edmar? Vamos rever essas cláusulas. Boa noite, Pietro. Boa noite a você que nos acompanhou. E até terça-feira que vem com mais uma live nos bastidores da política. Você acabou de ouvir o programa Nos Bastidores da Política. Até o próximo programa.